Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe uma possibilidade real de que a maioria das pessoas com quem você interage online não sejam pessoas. Podem ser bots, inteligências artificiais, perfis gerados automaticamente. E o mais assustador, você pode ser uma das últimas pessoas reais ainda usando a internet. Essa é a teoria da internet morta. E quanto mais você investiga, mais difícil fica provar que ela está errada. Hoje vou te mostrar 10 evidências que sugerem que a internet que você conhece pode ter morrido há anos e o que restou é apenas uma simulação povoada por máquinas fingindo ser humanas. Fique até o final, porque o tópico número 10 vai fazer você questionar cada interação que você teve online nos últimos anos. E eu te garanto, depois deste vídeo você nunca mais vai olhar para a internet da mesma forma. Vamos começar. Você já reparou como as mesmas notícias aparecem em dezenas de sites diferentes, palavra por palavra? Não é coincidência. A maioria dos sites de notícias modernos usa conteúdo gerado automaticamente ou copiado de agências de notícias centralizadas. Robôs escrevem artigos baseados em dados, algoritmos reescrevem textos de outras fontes, e o resultado? Uma internet onde milhares de sites dizem exatamente a mesma coisa, apenas mudando o layout. Pesquisadores estimam que mais de 50% do conteúdo textual publicado online em 2024 foi gerado por IA, e esse número só aumenta. Isso significa que quando você pesquisa algo no Google, metade dos resultados não foram escritos por humanos. Foram gerados por máquinas treinadas para imitar escrita humana. E o pior? Você provavelmente não consegue distinguir, porque as IAs ficaram boas demais. A linha entre conteúdo humano e conteúdo artificial já foi apagada. E se isso é verdade para textos, o que mais pode estar sendo gerado artificialmente sem que você perceba? Estudos recentes sobre tráfego de internet revelam algo perturbador. Aproximadamente 60 a 70% de todo o tráfego online não é humano. São bots, crawlers, scripts automatizados. Alguns são legítimos, como os robôs de busca do Google, mas muitos não são. São bots projetados para inflar números de visualizações, criar engajamento falso, manipular algoritmos. Empresas compram milhões de seguidores falsos. Políticos pagam por exércitos de bots para amplificar suas mensagens. E esses bots não apenas existem, eles dominam. Isso significa que quando você vê um post com 10 mil likes, é possível que apenas 2 ou 3 mil sejam de pessoas reais. O resto, máquinas. E aqui está o detalhe assustador. Esses bots estão ficando cada vez mais sofisticados. Eles comentam, eles reagem de forma contextual. E em muitos casos, você não consegue diferenciá-los de usuários humanos. A internet que você vê está cheia de fantasmas digitais. E quanto mais o tempo passa, menos pessoas reais restam. Você já teve aquela sensação de que está vendo as mesmas pessoas, os mesmos comentários, os mesmos perfis repetidamente? Não é paranoia. Algoritmos de recomendação criam bolhas cada vez menores. E dentro dessas bolhas, o número de contas reais interagindo com você está diminuindo. Plataformas como Twitter, Instagram e Facebook usam sistemas que priorizam engajamento, e bots geram engajamento. Então os algoritmos começam a te mostrar mais bots do que pessoas reais, porque bots sempre respondem, sempre curtem, sempre compartilham. Eles são usuários perfeitos do ponto de vista da plataforma. E conforme isso acontece, sua experiência online se torna cada vez mais artificial. Você está interagindo com uma internet simulada, onde a maioria das vozes que você ouve não são humanas. É como estar em um shopping vazio onde todos os vendedores são manequins que se movem. Parece real à distância, mas quando você se aproxima, percebe que algo está errado. Você sabia que existem empresas especializadas em criar perfis falsos em massa? Elas vendem pacotes. 1000 seguidores por $20. 10 mil comentários por 50. E esses perfis não são apenas números. São contas completas, com fotos de perfil geradas por IA, com históricos de postagens criados automaticamente, com biografias convincentes. Tecnologia como o Style Gun permite criar rostos humanos que não existem, perfeitamente realistas, indistinguíveis de fotos reais. E esses rostos são usados em milhões de perfis falsos. Essas contas interagem, compartilham conteúdo, criam relacionamentos, e você pode estar seguindo dezenas delas sem saber. Pior ainda,
Você pode ter conversado com elas, achando que estava falando com uma pessoa real, mas na verdade era um script, uma IA treinada para manter conversas convincentes. A teoria da internet morta sugere que essa prática não é exceção, é a regra. Que a maioria das contas que você vê online são falsas, e que as plataformas sabem disso, mas não fazem nada. Porque números altos são bons para negócios. Já reparou como às vezes você vê exatamente o mesmo comentário em vídeos diferentes, palavra por palavra? Isso não é coincidência. São bots programados para espalhar mensagens específicas. Mas tem algo mais sutil acontecendo. Existem fazendas de cliques, lugares onde milhares de pessoas são pagas para curtir, comentar e compartilhar conteúdo específico. Mas aqui está o detalhe perturbador. Muitas dessas fazendas de cliques estão sendo substituídas por IA, porque é mais barato, mais rápido e mais eficiente. Empresas de manipulação de opinião usam redes massivas de bots para criar a ilusão de consenso. Se 1000 contas diferentes dizem a mesma coisa, parece que deve ser verdade, certo? Errado. Podem ser 1000 bots controlados pelo mesmo script. E governos usam isso, corporações usam isso, campanhas políticas usam isso. A internet que você vê não é orgânica, é orquestrada, manipulada e povoada por entidades não humanas fingindo ser pessoas reais. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica saber o que é genuíno e o que é fabricado. Você se lembra da última vez que encontrou um fórum ativo, um chat room movimentado, uma comunidade online vibrante? Provavelmente faz anos. Porque muitos desses espaços morreram, ou pior, foram substituídos por simulações. Existem relatos de usuários que voltam a fóruns antigos e encontram conversas acontecendo, mas quando tentam participar, percebem algo estranho. As respostas são genéricas, repetitivas, desconectadas do contexto, como se fossem geradas automaticamente. E é exatamente isso que está acontecendo. Alguns fóruns mortos foram preenchidos com bots para criar a ilusão de atividade, porque sites vazios não atraem novos usuários. Então algoritmos geram conversas falsas, e se você não prestar atenção, parece real. Mas se você investigar, vai perceber. Ninguém responde perguntas específicas. Ninguém tem memória de conversas anteriores. É como falar com NPCs em um videogame. Eles têm diálogos pré-programados, mas não têm consciência. A internet está cheia desses espaços fantasmas, lugares que parecem vivos, mas estão mortos por dentro. Inteligências artificiais generativas como o ChatGPT, Midjourney e outros estão criando quantidades massivas de conteúdo, textos, imagens, vídeos, músicas, e esse conteúdo está inundando a internet. Alguns pesquisadores alertam que estamos entrando em uma era de colapso de modelo, onde IAs são treinadas em dados criados por outras IAs. E quanto mais isso acontece, mais o conteúdo se degrada, perde originalidade, perde contexto, se torna uma cópia de uma cópia de uma cópia, e eventualmente se torna irreconhecível. Mas enquanto isso não acontece, a internet está sendo preenchida com conteúdo artificial, e não há como parar, porque criar conteúdo com IA é barato, instantâneo e escalonável. Então empresas, influenciadores e até governos estão usando. E o resultado? Uma internet onde cada vez menos conteúdo é criado por humanos reais, e cada vez mais é gerado por máquinas. Se a teoria da internet morta está certa, já passamos do ponto de não retorno. A internet deixou de ser um espaço humano e se tornou um espaço dominado por inteligências artificiais. Você já ouviu falar do teste de Turing invertido? É quando você, como humano, precisa provar que não é um robô. CAPTCHAs são um exemplo, mas aqui está o ponto assustador. Esses testes estão ficando mais difíceis, porque bots estão ficando melhores em resolvê-los, e humanos estão ficando piores. Alguns CAPTCHAs são tão complexos que IAs conseguem resolvê-los mais rápido e com mais precisão que pessoas reais. Isso significa que a linha entre humano e máquina está se borrando de ambos os lados. E em um futuro próximo, pode se tornar impossível distinguir. Já existem IAs que passam no teste de Turing, que conseguem manter conversas indistinguíveis de humanos, que geram conteúdo indistinguível de criações humanas. E se você não consegue mais identificar um bot, como sabe que está falando com uma pessoa real? A resposta é simples: você não sabe. E talvez nunca mais saiba. A teoria da internet morta sugere que a maioria de nós já perdeu essa capacidade,
e que estamos interagindo com máquinas sem perceber. Todos os dias, em todas as plataformas, sem ter ideia de quão artificiais nossas experiências online realmente são. Aqui está a verdade final. A mais perturbadora: a teoria da internet morta não precisa estar 100% certa para ser aterrorizante. Mesmo que apenas 30% das contas sejam bots. Mesmo que apenas metade do conteúdo seja gerado por IA. Isso já é suficiente para transformar fundamentalmente a natureza da internet. Porque quando você não consegue confiar que está falando com pessoas reais, toda a interação se torna suspeita. Toda opinião parece fabricada. Todo movimento viral parece manipulado. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. A internet não morreu de uma vez. Ela está morrendo lentamente. Um bot de cada vez. Um perfil falso de cada vez. Um artigo gerado por IA de cada vez. E nós, os humanos reais, estamos nos tornando minoria, nadando em um oceano de conteúdo artificial, cercados por vozes que não são vozes, por pessoas que não são pessoas. E o mais assustador, as plataformas não têm incentivo para mudar isso, porque bots geram tráfego. Tráfego gera receita. E receita é tudo que importa. Então eles deixam acontecer. E enquanto isso, a internet que você conhecia, povoada por pessoas reais com ideias reais e conversas reais, está desaparecendo. Substituída por uma simulação, uma matriz digital onde a maioria dos habitantes não são humanos. E você pode ser um dos últimos a perceber. Ou talvez você já saiba. No fundo, você sente, toda vez que recebe um comentário genérico. Toda vez que vê o mesmo meme em 100 lugares diferentes. Toda vez que tenta ter uma conversa real e recebe respostas vazias. Você sabe, a internet está morta. E o que restou é apenas o eco digital de algo que um dia foi humano. Então, a teoria da internet morta é verdade. Talvez não completamente, mas também não está completamente errada. A verdade está em algum lugar no meio. E esse meio é assustador o suficiente. Se este vídeo te fez questionar suas interações online, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos sobre os mistérios sombrios da tecnologia. E me conta nos comentários, você acha que já conversou com um bot sem perceber? Ou pior, você acha que eu sou real? Porque no final, essa é a questão. Em um mundo onde máquinas podem imitar perfeitamente humanos, como você sabe que qualquer coisa que você vê online é genuína? A resposta é simples. Você não sabe. E talvez nunca mais saiba. A internet morreu. E nós estamos vivendo em seu fantasma.